Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Estamos comentando o livro de Levítico, chegamos ao capítulo 18. Aqui vem falar sobre os casamentos ilícitos, as relações sexuais não permitidas por Deus, as uniões abomináveis. Amém? Então, aqui diz o Senhor. Levítico capítulo 18, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem por eles viverá. Eu sou o Senhor. Então Deus vai dizendo aqui que ele tem estatutos, regras, leis diferentes para esse povo que ele deseja considerar como seu. Para esse povo que ele quer que seja o seu povo diante das outras nações. As outras nações haviam se corrompido por completo, amém? E nas relações sexuais ilícitas, não foi o contrário. Porque Deus aqui ele vai começar a falar sobre a questão do incesto, sobre a questão entre a sexualidade e essa sexualidade praticada entre parentes, sejam eles de primeiro, de segundo grau. Então é muito importante nós termos cuidado com relação à forma como nós lidamos com o sexo. Tem algumas uniões que chegam a ser abominações ao Senhor. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. O texto vai falar aqui sobre descobrir a nudez. E quando o texto está falando sobre descobrir a nudez, está falando sobre as relações sexuais ilícitas, mas também sobre você não expor essa nudez. É interessante os filhos de Noé, né? O seu pai, após a arca parar, ele planta uma vinha, e daquela vinha ele colhe uvas, e das uvas ele faz vinho, e do vinho ele toma de uma forma demasiada e fica embriagado. E diz que ele ficou embriagado, acabando ficando nu e dormindo na sua tenda. Então Cão, um dos filhos de Noé, entra na tenda, descobre a nudez do pai e ainda expõe isso diante dos irmãos, né? Da família, descobrindo assim a autoridade do pai. Já os outros dois irmãos não, eles entram de costas com a capa nos ombros e cobrem a nudez do pai. É interessante, quando o pai escuta o que Cão fez, ele amaldiçoa o seu filho, né? E nós vamos ver que essa maldição ela vai se perpetuar na família dos descendentes de Cão. Então é muito importante nós atentarmos para essa questão das relações sexuais, porque a relação sexual ela não é somente um ato carnal, constitui-se também um ato espiritual. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz que o que se une a uma prostituta se torna um só espírito com ela. Deus disse, né, lá desde o princípio, quando Adão diz, essa será carne da minha carne, osso dos meus ossos, por isso se chamará varoa, porque do varão foi tomado. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão ambos uma só carne. Então é muito importante nós entendermos isso. As relações sexuais, elas trazem também essa unidade espiritual e é muito importante que nós sejamos santos, amém? Dedicados exclusivamente ao nosso Deus e obedientes nessas questões da sexualidade, porque vai constituir família, vai vir filhos e isso precisa ser criado dentro de um padrão estruturado para que aqueles filhos possam ser criados na demonstração do Senhor, para que aqueles filhos possam ser ensinados, para que os mandamentos e os preceitos do Senhor sejam inculcados na mente deles. Amém? Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes. A redenção do povo de Deus da terra do Egito não envolvia apenas tirá-lo da terra, mas também a retirada do Egito e de suas práticas idólatras e pagãs do coração das pessoas. O povo tornou-se uma nação dedicada a Deus e sua santidade.
A libertação de Deus fez com que eles adquirissem um povo próprio, apresentando um desafio para cada pessoa da comunidade. Agora eles se tornaram responsáveis a Deus, seu Redentor, que os salvou da escravidão. O povo deve estar determinado a levar uma vida sagrada e de acordo com Deus, segundo o relacionamento da aliança. Podemos ver em Êxodo 22 como o preâmbulo para os 10 mandamentos. Neste capítulo, há uma preocupação específica com as relações sexuais adequadas. Então, Deus está querendo aqui instituir as relações sexuais adequadas entre um homem e uma mulher e dentro do casamento. Qualquer outro tipo de relação sexual fora dessa linguagem é considerada pecado e algumas são consideradas abomináveis. Amém? Então é muito importante, nesse tempo de liberdade sexual, nós observarmos como é que nós estamos vivendo a nossa sexualidade, como é que nós estamos desenvolvendo nossa sexualidade, porque isso vai atingir todas as áreas do nosso ser, o espírito, a alma e o corpo. Então é muito importante nós atentarmos para isso. Vale salientar também que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo diz que todo pecado que o homem comete, ele comete fora do corpo. Mas o que se prostitui contra o templo do Espírito Santo de Deus, se prostitui contra o seu próprio corpo, e esses vão trazer no seu próprio corpo a devida retribuição ou o devido julgamento. Amém? Que você possa ler esse capítulo 18, ficar inteirado aqui do que é permitido e do que não é permitido. É interessante aqui porque vai se proibir também o sacrifício a Moleque e as relações sexuais pagãs no culto pagão. Isso aqui também não pode. Amém? Porque nós precisamos entender, irmãos, que nós temos uma consciência e essa consciência precisa ser respeitada. Quando nós desrespeitamos nossa consciência, nós podemos cauterizá-la. E quando cauterizamos a nossa consciência ou ficamos insensíveis a ela, irmãos, aí vem todo tipo de dano, seja sociológico, seja psicológico, amém? Algumas pessoas nunca mais conseguem o equilíbrio psíquico, social, por causa de abusos sexuais, sejam pelos parentes, sejam por pessoas desconhecidas, mas essas pessoas vão precisar de ajuda para que possam colocar de novo em equilíbrio a sua vida psíquica, a sua vida social e assim poder desenvolver felicidade. Amém? Então é muito importante que Deus, ele já vem cuidando a respeito desses comportamentos, né? E ele vem falando para nós não entrarmos nesse tipo de confusão. O versículo 24 diz: com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. Então, era por causa desse tipo de conduta e essa desumanização nas relações interpessoais e acabavam se transformando em animais verdadeiramente, porque podia tudo, com todo mundo, não tinha nenhuma restrição, não tinha nenhum cuidado. E essas pessoas, elas entravam em confusão psicológica, em confusão mental, né? E Deus estava querendo exatamente guardar, amém? O versículo 25 diz: e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens dessa terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então Deus tem um padrão, Deus tem um modelo.
Amém? Quando Deus nos tirou do mundo, Ele deseja também que o mundo saia de nós. Nós não podemos dizer que somos novas criaturas, dizer que conhecemos a Deus, que somos filhos de Deus e continuarmos nas práticas que nós fazíamos outrora. Não, nós precisamos andar em novidade de vida, nós precisamos provar o nosso arrependimento como genuíno e verdadeiro e viver uma vida dedicada a Deus. Amém? A Bíblia chama isso de novidade de vida. Deus tem uma nova vida para mim, Deus tem uma nova vida para você. E lendo as Escrituras, nós vamos descobrir este padrão que vai nos proteger, amém? Que vai nos abençoar e que vai fazer com que nós sejamos bem-sucedidos, tanto na relação conosco mesmo, como na relação com os nossos semelhantes, como na relação com o nosso Deus. Amém? Leia sua Bíblia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione os sininhos, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível para que nós possamos também abençoar a todos. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.